Capítulo 2. Dos direitos sociais. Artigo 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, e incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021, vide Lei nº 14.601, de 2023. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Segunda, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Terceira, fundo de garantia do tempo de serviço. Quarta, salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. V. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Sexta, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Sétima, garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Oitava, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Nona, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. X, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. X, participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário familiar para os seus dependentes. 12. Salário familiar pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, vide DEU 5.452, artigo 59 primeiro. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. XXI. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. XI. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. XIU. Aposentadoria. XXV. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. XXVI. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. XVI. Proteção em face da automação, na forma da lei. XVI. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. XX. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000. A. Revogada. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 2000. B. Revogada.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 28, de 2000. XXX. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. XXXI. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. XXI. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. XXI. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. XXIU. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, x, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, xxi, xiu, xxvi, xxx, xxxi e xxii, atendidas as condições estabelecidas em lei observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, 2ª, 3ª, 9ª, 12, xxv e xxvi, bem como a sua integração à Previdência Social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 72, de 2013. Artigo 8º é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte. I. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Segunda, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Terceira, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quarta, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. V. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Sexta, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Sétima, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Oitava, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Art. 9 é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Primeiro, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Segundo, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Art. 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.